Amém? Aí, muito obrigado. Eu estou muito feliz, por poder mais uma vez compartilhar da palavra de Deus, que ser confiado esta missão é de uma gratidão enorme que gera em meu coração. E eu queria que você, esta noite, também saísse daqui com esta energia, com esta vontade de entender o tamanho que é a glória de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero que você talvez esteja passando ao meio ao caos. Eu não vou dizer que eu quero, mas o desejo do meu coração é que você entenda quão grande é o valor de Cristo está sendo gerado em nós todos os dias. Sabe, quão grande é o que nos espera logo aqui na frente. A eternidade que nós estamos inseridos e que nós vamos desfrutar por todos os anos da nossa vida. Se você está consciente disso, se você tem a eternidade queimando no seu coração, tudo que nós pregamos aqui, tudo que nós vivemos na terra faz um sentido diferente nos seus dias. Por isso, você aprende, você recebe a palavra de Deus, mas o mais importante é você executar ela. E nessa linha de executar, eu quero que você, esta noite, como eu fiz, que nós possamos analisar como está sendo o nosso cristianismo até aqui. Como é o nosso cristianismo, do dia que nós aceitamos Jesus, do dia que a graça ilimitada nos alcançou, como tem sido a nossa caminhada cristã até o dia de hoje. Que você possa analisar o quanto você evoluiu. Se você tem 10 anos de convertido, quanto você evoluiu em 10 anos? Se você tem 5 anos, o quanto você evoluiu em 5 anos? O que você colocou em prática, o que nós colocamos em prática, da palavra que é ministrada aqui todos os domingos? Como está sendo o nosso cristianismo na terra? As pessoas já conseguem ver Cristo gerado em nós, a ponto de nós não precisarmos ficar falando que somos cristãos, mas pelas nossas atitudes as pessoas olham para nós e veem um semblante diferente, a luz de Cristo brilhar em nós. E neste ponto que nós queremos trabalhar esta noite. Como está sendo a nossa caminhada cristã? Como está sendo a nossa evolução diariamente, a partir do momento que nós encontramos Cristo Jesus? Porque se a nossa vida não mudou, se ela está estagnada, nós estamos talvez correndo um grande risco de acharmos que conhecemos Jesus, o Cristo, e na verdade nós só termos uma leve emoção de quem Ele é. Se não há mudança na sua vida após se encontrar com Jesus, talvez você só conheça Ele de ouvir falar, mas não de com Ele andar. E o tema da nossa mensagem esta noite vai ser santificação. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Apocalipse 22, e nós vamos ler a palavra de Deus. Por este tempo de pandemia, Apocalipse vai ser mais fácil de encontrar se você virar sua Bíblia no final, é a última página, nós vamos ler. E vamos trabalhar bastante em cima desta passagem. Neste tempo de pandemia, na última oração que nós, na penúltima, se eu não estou enganado, pastora Marlene, é a penúltima que a senhora mandou eu vir? A senhora estava de viagem, E eu preguei, e nós exploramos um pouco sobre fé, sobre anjos ministradores, e logo ali na frente, eu comecei a passar pelaquela situação que eu tinha falado aqui, nos momentos das orações pela manhã. Quando o meu sogro foi internado, quando meu sogro foi diagnosticado com a Covid, nós passamos um tempo de apreensão. E ali, orando, muitas vezes nós se pegamos como pessoas que se diminuem diante da dificuldade. Às vezes nós caminhamos 20 anos no Evangelho, mas naquele momento de você exercer a sua fé, você vê que ainda falta algo, que ainda nós estamos distantes, que o medo ainda nos apavora. E nós orando ali, intercedendo, muitas vezes pronunciávamos palavras que não mostravam o tamanho que é a graça de Deus, a glória de Deus sobre as nossas vidas. Então, faltava muitas vezes autoridade da nossa parte
para orar sobre aquele momento. E o que me trouxe à memória, o que eu aprendi com esta situação, é que nós estamos um tempo caminhando com Cristo, mas sempre quando surge uma nova dificuldade, parece que numa análise fria nós não caminhamos muito, parece que nós não evoluímos no cristianismo, parece que nós temos as mesmas dificuldades daquele dia que nós aceitamos Jesus. E pior, recebemos Jesus, e o pior não é isso. A questão é que às vezes nós nos comportamos de maneira diferente, mas de maneira abaixo do que quando você aceita Jesus, recebe Jesus. Porque quando você recebe, você está no primeiro amor, você está naquela energia, você está convicto, então você quer orar pelo enfermo, você quer ministrar, você quer pregar o evangelho. E aí, com o passar do tempo na igreja, parece que nós vamos perdendo esta essência. Em vez de nós estarmos evoluindo, nós estamos perdendo esta essência. E diante de todo esse cenário, num dia ele foi internado no sábado, e na terça-feira nós tivemos uma experiência fantástica, que eu tinha falado aqui na oração, sobre anjos ministradores que estão aqui para zelar por nós. E daqui de fora nós tivemos pessoas com visões e nós fomos impactados. Mas o que aconteceu naquele quarto, que meu sogro um dia pode contar de uma melhor maneira para vocês, foi o sobrenatural de Deus, e é sobre isso que nós vamos pregar aqui esta noite. Ele passou um dia inteiro, após sair da UTI, ele passou um dia inteiro se sentindo sujo e que precisava tomar um banho. E ele já havia tomado banho conforme o cronograma, o horário que tem na internação. E ele ficava pedindo o dia inteiro que ele precisava tomar banho, que ele ainda não tinha tomado banho. E o Espírito Santo o levou numa experiência sobrenatural e mostrou que por um momento ele estava com as vestes, só que as vestes dele, as vestes não estavam totalmente brancas. As vestes deles tinham alguns pontos amarelos, e ele precisava lavar, amarelo não suja, e ele precisava lavar aquela veste. E foi que ele insistiu, até o momento que ele teve uma visão, e o Espírito Santo falando para ele, se joga, e ele sentiu inundar o quarto, uma grande onda vindo, e ele ficou com medo, e de repente ele se jogou, e se banhou nas águas do Espírito, meu Deus, e ele saiu limpo, restaurado, com as suas vestes resplandecentes. E qual é a cor das nossas vestes essa noite? Como está as nossas vestes esta noite? Sabe, essa experiência foi dele, eu estou usando a dele, mas quando ele me contou, essa pregação me veio à memória, e eu fui inundado, impactado, porque todos os dias nós precisamos andar com as nossas vestes limpas. Todos os dias nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. Apocalipse 22 vai dizer, a partir do versículo 10: não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Repita comigo: o santo continue a santificar-se. 13. Eu sou o alfa e o 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã.
O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Meu Deus! Nós vamos falar de santidade. A palavra santidade deriva da palavra santo. E a igreja, ela é santa. Quando Jesus instituiu a igreja ali em Mateus, ele falou para Pedro que ele edificaria sobre ele esta igreja em Mateus 16. E a igreja tem os atributos de Cristo. E se Cristo é santo, a igreja é santa. E a igreja é formada, é o corpo de Cristo, formado por vários membros. Então eu e você, nós somos a igreja. E nós precisamos carregar e identificar esta condição de santo. Mesmo que às vezes nós achamos algo muito distante, mas você vai ver no decorrer desta mensagem, que antes da fundação do mundo, nós já fomos eleitos para ser santos em Cristo Jesus. E se nós acreditamos ser santo, nós precisamos viver dentro desse processo de santificação. Jesus é aquele que conhece a sua igreja. Jesus, em Apocalipse 2, quando João está escrevendo a carta às igrejas, sabe, nós identificamos as peculiaridades da igreja. Jesus ali, ele cuida desta igreja com precisão, com exatidão. Ele sabia a situação, ele elogia, ele corrige, ele ensina e ele mostra o caminho a ser seguido à frente. E é isso que a palavra de Deus faz conosco todos os dias. Ela está nos ensinando, ela está nos direcionando, para que todos os dias nós podemos estar chegando mais próximos da nossa condição de santo que foi colocada sobre as nossas vidas. Sabe, o anjo do Senhor, ele alertou a igreja. Sempre quando há uma pregação, uma ministração, nós estamos sendo alertados sobre o que nós podemos melhorar diariamente para atingir esta condição de santo que nós fomos chamados para ser na terra. Nós somos a resposta em meio ao caos. Nós somos as pessoas que podem fazer a diferença em meio ao caos. O Senhor Jesus confiou a cada um de nós esse tempo. Ninguém nasceu no tempo errado, e por isso é para nós este tempo. Você precisa, nós precisamos acreditar que Jesus está cuidando da igreja, que o Senhor deseja que a igreja, ela atinja o seu potencial máximo. Às vezes nós olhamos e vemos que a igreja não está do jeito que alguns queriam, vamos dizer assim, né? Que nós queríamos. Então a igreja não está eloquente, não está crescendo, não está com isso ou com aquilo. E aí nós colocamos, tem pecado, tem problema. E essa questão de pecado é complicado, porque a palavra de Deus vai dizer lá em João que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Então existe sim tudo isso, mas escute, traga a responsabilidade para nós. Traga a responsabilidade para você, para mim nesta noite. Se a igreja não está atingindo 100% dela, é porque eu e você, nós não estamos se dedicando 100%. Essa é a questão. Quanto de nós está sendo dedicado à obra de Deus? Quanto de nós está sendo entregue para que a igreja seja viva e eficaz na terra? Se eu e você, nós não fizermos a diferença, a igreja estará paralisada. Porque nós somos a igreja de Cristo, os representantes do reino na terra. Então essa é a questão. A igreja precisa atingir o seu 100%, o máximo do seu potencial na terra. E se a igreja precisa disso, eu e você precisamos também atingir esta condição. Como estão os nossos dias? Como está esta análise nossa? Quando eu me converti, eu me entregava 100%. Agora passou 10 anos na igreja, eu me entrego 2%. É óbvio que a igreja vai parar. Não tem como. Se você não aumentar a intensidade, nós ficaremos para trás.
A igreja de Cristo não vai ser a triunfante, a marchante, a que enfrenta. Por quê? Porque depende de cada um de nós. Você foi eleito como um santo de Deus para este tempo, para esta nação. Se você não entregar com mais intensidade a palavra de Cristo na terra, a vontade de Cristo na terra, a igreja não vai conseguir cumprir com excelência o seu propósito. Estudando esta passagem de Apocalipse, eu quero falar sobre 3 ensinamentos que possa nos elevar a esta condição de buscar atingir o nosso 100%, o nosso máximo do potencial na terra. O primeiro, e muito dessa palavra eu tirei quando eu li o livro Impacto da Santidade, do pastor Luciano Subirá. Tinha um curso liberado no orvalho.com, gratuito em meio à pandemia. Então, se você se interessar por este assunto, isso clarificou muito a minha mente do tempo que nós estamos vivendo e para onde nós estamos indo e da onde que nós viemos. E eu quero passar de uma maneira bem resumida alguns pontos que eu aprendi lendo este livro e fazendo este curso. Então, o primeiro ensinamento é o processo de santificação. Nós lemos aqui no versículo 11: o santo continue a santificar-se. Perdão, foi o que eu pedi para que nós repetíssemos. Então vamos de novo: o santo continue a santificar-se. Se é uma continuidade, é um processo de santificação. O processo que nós começamos, ele se dá um marco do dia que realmente nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A partir daquele momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós começamos a um marco na nossa história. E dali nós recebemos a presença de Deus e nós recebemos uma eleição como santo de Cristo. E a partir deste momento, nós estamos dentro de um processo de santificação. Então, eu quero esta noite compartilhar com você o dia que você recebeu Jesus. Sabe, o dia que eu recebi Jesus foi uma quarta-feira, e eu estava na casa do irmão Elias. Eu quero parabenizar a equipe que estava lá louvando hoje, o trabalho da equipe de louvor na casa do irmão Elias. Meu Deus, passa um filme na nossa mente. E meu pai estava pregando lá, e aquele dia eu recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador numa quarta-feira. E aquele dia foi um marco na minha vida. Então, a partir daquele dia, eu estou num processo de santificação. E qual foi o dia? Lembra aí, foi na segunda que Ele me salvou, foi na terça, foi na quarta. Teve um dia especial na sua vida. Tinha um louvor que falava isso e as pessoas iam ficando de pé, né? Conforme tal. Só para os mais novos que lembram isso, igual eu. E aí, nós chegava, então aquilo lá ficava marcado, porque você tinha que ficar de pé a hora que você aceitou Jesus, entendeu? Aí no final a pastora Marlene falava: foi todo dia que Jesus salvou-me. Não vou cantar porque senão vai dar ruim. Aí, e aquele dia, Nandão. E essa foi a questão. Você precisa lembrar o dia que você teve um encontro com Jesus. Porque daquele dia, se você não melhorou 1%, ou se você regrediu, há algo errado na sua conversão. Meu Deus. Qual foi o dia que você realmente encontrou com Jesus Cristo? Qual foi o dia que Ele te deu um abraço e falou: bem-vindo, meu irmão? E sabe, tudo isso está dentro desse processo de santificação. E às vezes a pessoa entende assim: se você ainda não recebeu Jesus, eu quero te dizer algo que pode fazer você mudar de ideia ou não esta noite. Quando a pessoa recebe Jesus, ela começa a entender que os problemas dela acabaram, que daqui para frente vai ser tudo lindo. Eu venci o pecado, agora nada mais me segura. E eu quero dizer para você que isso é uma verdade, sim ou não. Algumas libertações são instantâneas, mas normalmente
você vai continuar enfrentando as suas dificuldades, os seus problemas. A verdade é que os problemas nunca vão acabar, porque é Ele que está nos moldando todos os dias. Então, se você recebeu Jesus, sabe, existirá um tempo de santificação. A igreja costuma julgar que líderes, quem está à frente, que o pastor não pode errar, e se frustra. É claro que nós não podemos errar, ninguém pode errar. Mas a verdade é que nesse processo nós estamos consertando erros que já vêm dentro da nossa natureza pecaminosa. Então, não se frustre quando você vem ver alguém que você admira muito, alguém que você admirava muito errando, porque ele está dentro do mesmo processo que eu e você de santificação. A questão é reconhecer o momento onde errou e dali tomar um novo sentido, um novo rumo para a sua vida, para a sua história. A questão não é quando erra, a questão é o que fazemos com o erro. Se encobrimos ele, não queremos ser tratados em cima disso. Que esta noite nós possamos trazer à memória como está esse nosso processo. Aquelas situações que estão demorando para se corrigir. Ou aquelas que nós estamos vencendo diariamente. Qual é a situação que nós estamos? A que está demorando muito? Ou nós estamos batalhando todos os dias para vencer uma nova? Nesse processo de amadurecimento, tanto nós erramos como a igreja também, muitas vezes acaba errando, porque são membros da igreja. O certo é que o que vale não é o começo, mas sim o fim. Essa é uma palavra de Provérbios, mas se encaixa em quase tudo na nossa vida. Se você começou muito intenso o evangelho, e isso é ótimo, você precisa superar essa intensidade. Mas se você começou muito intenso e parou no tempo, sabe, o seu fim não está sendo melhor que o começo. A questão não é como começa, a questão é como nós vamos chegar lá no final. Então hoje nós podemos tomar esta decisão, porque quem não aprende no processo, grave isso, não desfruta da promessa. Quem não aprende durante o processo não vivencia a promessa. Deus quer te dar algo grande nas suas mãos, meu irmão. Mas o que acontece é que no processo nós não queremos ser tratados. Nós não se entregamos a ser moldados por Cristo. E quem não vai bem na prova, quem não tira nota na prova, não passa de ano. Como está o nível do nosso cristianismo até aqui? O processo de santificação, ele tem o passado, o presente e o futuro. O passado é o dia que você recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. A partir daquele dia, houve um marco na sua vida. O presente é o nível que nós alcançamos até o momento. O quanto nós acertamos, o quanto nós evoluímos e o quanto nós melhoramos como pessoas que se diz santos e cristãos, eleitos de Deus, representantes do reino na terra. E o futuro é nós alcançarmos o 100% da santificação. Quando eu falo 100%, às vezes te dá uma amplitude muito grande. Você fala, ninguém vai conseguir 100%. A palavra de Deus em 2 Timóteo 3, lá no 17 vai dizer que a palavra de Deus ela é boa. No 16, para corrigir, para ensinar. Mas ele finaliza no 17, para que todos sejam perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Se nós almejamos melhorar 30% na nossa vida, nós alcançaremos no máximo 15%. Se você almejar 50%, você consegue 25%. A questão do processo de santificação é que todos os dias nós devemos olhar para o céu e buscar os 100% em Jesus Cristo.
em procurar vencer os pecados, aquilo que nos afasta de Deus no 100%. Onde eu errei hoje, que eu posso melhorar, meu Deus, me corrija, Espírito Santo, me instrua, e sempre objetivando o 100%. Porque há um dia, sim, há um dia que você vai se encontrar com Ele. E naquele dia seremos semelhantes a Ele, meu Deus, num corpo renovado, 100% santificado. E até aquele dia, nós estamos vivenciando este processo. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Então, existe um passado na sua vida. Marca ele e começa a analisar como está seu presente. Do dia que você se tornou um cristão. E se você ainda não se tornou um cristão, esta é uma grande oportunidade para você adentrar a este processo. Quanto antes você adentrar, mais tempo você vai ter para colocar em prática e para cumprir um propósito de vida que Deus desenhou para todos nós antes da fundação do mundo. Se você está aqui esta noite e não teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, que essa noite não seja passageira, mas que seja um marco na sua história. O dia em que você pode olhar nos olhos dele, meu Deus, e dizer: me aceita, papai, porque eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu não entendia o tamanho da tua glória, mas eu quero me entregar totalmente a ti. Faça esta oração ainda hoje, não deixe de se encontrar com Jesus Cristo. Amém? Apocalipse 22:10, a gente continua. Não celes a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Eu quero fazer um adendo em cima desta passagem, porque nós estamos no processo. E a Bíblia também, ela tem vários processos, se nós formos entendendo a dinâmica da leitura, das colocações. Então, a palavra aqui fala não celes. O que é? Não é para fechar o livro. Essa palavra ela é atual, é para o nosso momento. E se dá um contraste com Daniel 12:4, que vai dizer que ali o Senhor dá a revelação para Daniel, mas manda ele selar o livro. Aquele momento não era para a divulgação, para a abertura. Fala lá, quanto a você, Daniel, encerre as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. Aqui Daniel, ele teve a revelação, mas ela é contínua. Então isso é um processo, até chegar em Apocalipse 22:14, onde o Senhor falou: não feche a profecia, entrega a palavra de Deus, ensina os santos, corrige. O anjo do Senhor, como diz aqui no 18, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Esta palavra, ela é totalmente atualizada para os nossos dias. Dentro deste processo, eu quero trazer algo para você aqui esta noite, que você pode entender melhor lendo o livro Visão Profética, do Leandro Vieira. O pastor Leandro Vieira já esteve conosco 2 vezes, e ele tem um livro que se chama Cosmovisão Profética. O processo, nós estamos dentro de um processo de restauração. Gênesis 1 e 2, você lê na tua palavra, vai estar explicando a criação perfeita, a origem, a forma que Deus criou o mundo, a perfeição de Cristo. Após o pecado, em Gênesis 3, até Apocalipse 20, é um processo de restauração da terra. Nós estamos inseridos, todos que nasceram de Gênesis 2 a Apocalipse 20, está inserido nesse processo de restauração da terra. E Apocalipse 21, 22 é a volta ao formato original que nós vamos desfrutar dentro da eternidade com Cristo. Então, se você, como eu, nasceu dentro desse período, nós estamos aqui para restaurar a terra, para restaurar a forma original do homem.
E esse é um processo que está se passando diante dos nossos olhos. Quando você lê a sua palavra com essa cosmovisão completa, você vai entender que a restauração, o mundo retorna ao seu estado original de perfeição, nos novos céus e novas terras, como está em Apocalipse. Então, esse tema está para nós englobando tanto a restauração quanto a eternidade que teremos com Cristo. Mas para chegar lá, precisa estar com as vestes brancas. Para chegar lá, só vai passar pelo portão quem tiver com as vestes brancas. Jesus é o cabeça da igreja, como eu citei há pouco. E Ele é santo. E nos colocou nesse processo. E nós precisamos buscar esta melhora do 100%, até alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Então, primeiro, ensinamento. Estamos dentro de um processo. O processo de santificação. Segundo, Apocalipse 11. Continue o injusto a fazer justiça, e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. O santo continue a santificar-se. Nós somos os santos. O ensinamento é que o santo deve continuar a santificar-se. Para que traga a memória para você, um santo, quando ele é estabelecido pelas regras humanas, normalmente ele vai estar no final da vida dele. Pelas obras, por algo que ele fez, aí ele é declarado santo na terra. Este é um atributo de Deus que está sobre as nossas vidas. Esse atributo da pessoa é um atributo da pessoa que escolhe seguir Jesus e coloca Ele à frente da sua vida, porque Ele é o único santo que viveu na terra. Quando nós recebemos Jesus, você é eleito como um santo de Cristo na terra. Meu Deus. Efésios 1:4, que você não está entendendo, né? Você está meio sério aí. Você não deu nenhum glória a Deus. Não que precise, né? Mas precisamos entender. Amém? Vocês estão comigo? Cadê o sim? Faltou. Vocês estão comigo? Sim. Muito bom. Agora virou figurinha aí já. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos... Não, mas fala firme. Você não acredita nisso? Para sermos irrepreensíveis diante dele em amor. Deus, meu Deus, Deus te formou lá antes do Éden. A terra é só o lugar onde você vai desfrutar. Mas Ele já te formou e te elegeu para ser santo. A questão é que nós precisamos tomar posse dessa condição que Ele fez antes da fundação do mundo. O mundo é um complemento para nós desfrutarmos. Por que estamos vivendo aflitos se tudo que Ele nos deu é para desfrutarmos? É a glória dEle, está sobre nós todos os dias. E Ele nos elegeu para ser santo. Sabe aquelas pessoas que você admira porque fez grandes obras na terra e foi consagrado como santo? Você já tem esse título. A questão é que nós não estamos fazendo a obra de Deus na terra. Então nós admiramos outras pessoas e não se movemos em atitude para cumprir o nosso atributo, para fazer valer a pena o atributo de santo que nós temos. A palavra de Deus vai dizer, e nós já lemos aqui, que naquele dia haverá recompensa pelas nossas obras. Não tem a ver com a salvação, porque a salvação é totalmente através de Cristo, mas a partir daquele momento, tudo o que você faz está sendo contabilizado nos céus, meu Deus. Como o pastor Eupídio dizia, toda obra aqui é um tijolinho lá na sua mansão.
Você está fazendo o alicerce, e naquele dia, no 100%, a mansão vem por completa. Como está seu alicerce no céu hoje? Quantos tijolinhos nós já produzimos e mandamos para lá? Quanto que temos de boas obras? Continue a santificar-se. Se nós já temos essa condição de santo, você linka isso, pega esse ensinamento de santo com Gênesis 1, 26 e 27, que Ele nos formou a sua imagem e... Então nós temos o atributo da Trindade Santa em nós, meu Deus. Nós temos esse atributo. E o homem, quando ele nasce, a Bíblia diz que devido a ele nascer nesse tempo, após Gênesis 3, ele nasce em pecado, vamos dizer assim. Ele tem uma natureza pecaminosa. E quando você está nesse processo de santificação, preste bem atenção nisso. A sua natureza dos céus, ela sobrepõe a natureza da terra. Como eu disse há pouco, você vai deixar de pecar, você vai deixar de ter tentação? Dificilmente. Mas o que acontece é que quando nós alimentamos mais a natureza dos céus, ela subjuga a natureza da terra. Se você pegar esse ensinamento na sua vida, meu Deus, ele está bem claro aqui, ó. Vira a Bíblia aí, ó, Efésios 4. Estou ficando empolgado, gente. A nova natureza, a essência. A essência do ser. A palavra natureza, ela abrange muito de nós e ela é a essência do nosso ser. E aqui, se você olhar na epígrafe ali em cima, aquele título pequenininho, no 17, 4:17, vai dizer assim: a nova natureza. E nós vamos ler a partir do 22, amém? Efésios 4, depois você estuda com carinho, do 17 ao 32, mas nós vamos ler a partir do 22, amém? Posso ler? Diga amém. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova, criada segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando você tem esse marco na sua vida, que você recebe Jesus, a natureza dos céus faz parte da sua vida. E como você pode fazer para que essa natureza, ela possa subjugar a mais? Porque, Mateus, eu me converti e não consigo vencer esse pecado? Porque eu estou preso no vício? Porque eu estou preso na prostituição? Por que eu estou preso na mentira? Por que eu estou preso na ira? E tantas outras situações. Porque nós precisamos alimentar mais a natureza dos céus do que a natureza da terra. Faça uma análise na sua vida. O dia tem 24 horas. Provavelmente nós gastamos ou nós investimos 1 hora do nosso dia, 1h30 na natureza dos céus. E as outras 23h30 nós investimos na natureza da terra. Entre trabalho, dormir e outras coisas mais. E não é cuidar da família, porque cuidar da família tem a ver ainda com a natureza dos céus. Mas faça uma análise. Quanto você alimenta a natureza do céu todos os dias? Para que ela possa estar acima da natureza da terra, ela precisa ser mais alimentada todos os dias. Se você regar o pecado cresce. Mas se você regar a santidade cresce na sua vida.
E essa é a questão. Sabe, o jejum, a oração, o momento secreto, são tudo isso que vai alimentando a nossa natureza celestial. A ponto que ela cresça, 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 e esteja acima da natureza da terra, da essência da terra, dos valores da terra. Continue a leitura comigo. 25, por isso deixando a mentira, que cada um fale a verdade. 26, fiquem irados e não pequem. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. 28, aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E agora, preste atenção nesse versículo que nós todos conhecemos. 30, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Meu Deus, para o dia do 100%. Não entristeça aquele que te amou primeiro. Não entristeça aquele que caminha contigo todos os dias. Sabe, você tem um selo, você tem uma marca. Você está guardado, você está blindado. Quando você chega no correio, o selo é depois que você foi blindado. Comece a viver como uma nova criatura, uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quando você entende essa nova criatura, você tem uma nova natureza. Por que que a natureza velha ainda está dominando o seu corpo, a sua alma, o seu espírito? Porque não está alimentando mais a natureza dos céus, ao invés da natureza da terra. Faça a natureza dos céus, ela tem muito mais poder que a essência de Cristo em nós, ela subjugue todas as nossas necessidades da terra. Toma posse disso. Sabe, o poder não está nas nossas mãos, mas está dentro de nós através de Jesus Cristo. Se você tem alguma dificuldade, é só chegar diante dele, que ele vai te mostrar o caminho para você vencer esta dificuldade. Mas não aceite não ter melhorado 10, 15, 20, 30% do dia que você se encontrou com ele. Todos os dias nós precisamos analisar como está o nosso processo dentro de um cristianismo sério e verdadeiro. Quanto nós estamos evoluindo, quanto nós estamos crescendo, aprendendo sobre esta palavra. As pessoas às vezes falam que o cristão não é livre, mas não é livre quem é subjugado pelo vício, pelos problemas, pela depressão. Essa pessoa está aprisionada. E eu não estou dizendo que crente não pode ter isso, eu estou dizendo para você que a natureza dos céus, ela vai curar aquilo que você tem, a falta de amor. A natureza do céu vai curar o que você tem de falta de perdão, a sua mágoa, o seu entristecimento, as suas dúvidas. Então, quanto mais nós vamos buscando esta essência de Cristo em nós, mais o pecado vai perdendo força em nossas vidas. Ser livre é não ser dominado pelo pecado. Ser livre é entender a grandeza de Cristo em nós. Completa aí que o pastor diz, sobre nós. Eles decoraram, hein, pastor? Estão bem. Glória a Deus. Essa é verdadeira, não é falsa não, né? Lembra dos deuses falsos? Nota de R$12. Lembra disso? O pastor pregou semana passada. Processo de santificação. Essa santidade, ela não é falsa, ela é verdadeira. O dia que nós encontramos esse poder em Cristo, você consegue dominar o seu corpo, as suas vontades, a sua mente, o seu espírito, a sua alma. Porque nele nós somos santos. Glória a Deus. Amém. Gálatas 5, 19 e 21 tem a lista completa dos desejos da carne, dos ciúmes, da inveja, da facção, tudo aquilo que a natureza pecaminosa traz. Mas o Gálatas 5, 20, 21, 22,
vai dizer sobre o fruto do Espírito. E se você quer saber como você pode manifestar mais a natureza do céu na terra, é você se empenhar em oração, em jejum, para adquirir o fruto do Espírito. Fruto do Espírito comigo é o quê? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, bondade e domínio próprio. Essa é a natureza de Cristo que é gerada em nós todos os dias. É isso que vai trazer em nós esta essência, a ponto de nós vencermos o pecado que tenta nos oprimir todos os dias, que tenta nos aprisionar com a nossa mente na terra. Mas nós podemos viver pelo fruto do Espírito em nossas vidas. Nós podemos desenvolver eles todos os dias em nós. O complemento desse versículo vai dizer que tudo isso nós podemos pedir livremente, que o Senhor vai nos dar gratuitamente. Coloca o próximo para mim, por favor. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há objeções, não tem por que duvidar. Está à disposição da igreja que se julga santa em Cristo Jesus. Se você é igreja como nós aqui somos igreja, o fruto do Espírito precisa ser manifestado em nós, sobre nós e através de nós. É essa essência que faz que a natureza do céu esteja acima da natureza da terra. Vocês estão entendendo? Diga amém. Terceiro, ensinamento. Então, primeiro, processo, nós estamos num processo de santificação, de restauração. Segundo, o santo continue a santificar-se, o que quer dizer que nós somos santos, mas nós não atingimos 100% ainda dentro do processo. Esse 100% só vai ser o dia que nós encontrarmos com Jesus Cristo e tivermos o corpo transformado. Mas dentro desse tempo, nós precisamos objetivar os 100% e caminhar afinco nele para melhorar todos os dias, para que a natureza do céu se manifesta e subjugue a natureza da terra. Amém? E o terceiro, bem-aventurado é os que lavam as suas vestes. Apocalipse 22:14, ele começa: bem-aventurado ou felizes são aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida. Em algumas versões, como na revista Almeida, revista e atualizada, vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavaram as suas vestes na onde? No sangue do Cordeiro. Repita comigo: bem-aventurado o que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. E parece meio contraditório, porque a Bíblia vai dizer que nós teremos vestes resplandecentes. E como que é lavar ela no sangue? Alguém já parou para pensar nisso? Esta noite o Espírito Santo vai falar com você. Sim, se ele não falou até aqui, ele vai falar com você ainda esta noite, amém? O que é o sangue de Cristo? Meu Deus! O sangue de Cristo, as donas de casa sabem muito melhor. O sangue de Cristo é o removedor de manchas. Sabe, quando você peca, você mancha as suas vestes santas. Mas aí você passa lá no removedor, deixa de molho um pouquinho no sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. Meu Deus! E aí as suas vestes saem limpas, renovadas, resplandecentes novamente. Jesus, meu Deus! O pecado mancha as nossas vestes que nós recebemos o dia que nós aceitamos, que nós recebemos Jesus, que a essência do céu veio se manifestar em nós. Mas nesta mancha, meu Deus, esta mancha ela pode ser tirada das suas vestes todos os dias. Só basta você reconhecer, ir lá, e aquele sangue que é o removedor de manchas,
Sabe aquele produtinho rosa que você, dona de casa, usa lá quando a mancha está muito impregnada? É o sangue do Cordeiro que limpa as nossas vestes celestiais. Roupa branca, usou, lavou. É assim ou não é? Então todos os dias você pode lavar as suas vestes brancas em Cristo. Você não precisa ter uma experiência, né, seu Mauri, lá no hospital aquele dia, aquela foi dele, é só dele, ele vai te contar um dia. Mas você pode todos os dias mergulhar no Espírito, meu Deus, e sair limpo, renovado todos os dias, com as suas vestes resplandecentes. Aqueles que buscam se purificar, eu creio que esta mensagem vai ficar gravada no seu coração. O sangue de Cristo, o removedor de manchas. Sabe, que você, que pensa não haver cura para o seu pecado. Você que pensa que o que você fez foi muito grave. Sabe, o tamanho do seu erro não pode ser medido pelo tamanho da renovação de Cristo. É como se você fosse a uma festa, um casamento, aí ali pingasse um suco de uva na sua roupa, sabe? E você acha que não vai sair mais. É como quando a dona de casa vai lavar aquela roupa, e aí ela erra no produto e cai que boa. E aquela mancha toma conta daquela roupa. E essa roupa ela é danificada. E você olha e diz, essa daqui provavelmente não vai ser restaurada. Sabe aquela que você vai passar e era uma roupa muito fina, e o ferro grudou, estragou, você fala, essa não tem mais restauração. Muitas pessoas se sentem assim dentro da casa de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, Ele quer te lembrar que não há tamanho de pecado para o sangue de Jesus na cruz do Calvário. E não importa o tamanho que tem sido a sua dificuldade, não importa se você só conseguiu melhorar 1%, não importa se o inimigo tem te acusado todos os dias, entenda isso. O Espírito Santo de Deus quer trazer esta noite ao seu coração, para que você mergulhe, para que você seja limpo, para que você seja restaurado, e que você comece a evoluir para um cristianismo sério e verdadeiro, porque Deus tem pressa que a igreja se manifeste nesse tempo. Não há nada que possa te prender, não há nada que possa subjugar você, se você estiver em Cristo, eleito como um santo, como um sacerdote, como um representante do reino na terra. Mas qual tem sido as nossas atitudes? Quanto nós temos acreditado nesta lavagem poderosa, nesta restauração poderosa, e quanto nós temos tomado posse dessas bênçãos? Quanto nós melhoramos no nosso cristianismo até aqui? Se você ainda não se fez essa pergunta, não analisou, que esta noite você não deixe de se cobrar a respeito disso. E eu quero finalizar com você esta mensagem, em Isaías 1:18. Esta roupa que você não quer perder, e você coloca ela de molho, ela está exemplificada em Isaías. Isaías 1:18. Vai dizer para nós:
O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Nessa menção que eu fiz do pecado, eu peguei esse estudo da Bíblia, aplicação pessoal. O escarlate seria um tom acentuado de uma cor vermelha, por exemplo, uma cor mais forte, mas de uma maneira que quando você lavasse ele, essa mancha seria retirada, essa sujeira seria limpa, e ela se tornaria branco como a neve, e a neve é branca. Mas o Senhor continua, e por isso que eu disse, se você acha que o seu pecado é muito maior, se você acha que o seu pecado ele danificou a roupa, a palavra de Deus vai dizer, na sequência desse versículo aqui, que o carmesim, que mesmo que ele seja, mesmo que se tornaram brancos, ainda que sejam vermelhos como carmesim. O que quer dizer isso? O carmesim era uma tinta rubra, permanente, cuja mancha profunda era impossível de ser removida das roupas. Escute, talvez as pessoas julgaram que o seu problema é impossível de ser resolvido, que o seu pecado é impossível de ser vencido, que a sua dificuldade é impossível de ser renovada. A sua dificuldade renovada não, a sua dificuldade seja vencida, que a sua vida não possa ser renovada, restaurada. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus que é viva e eficaz, diz que ainda assim, com o tamanho do seu pecado, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Sabe o que isso quer dizer? A lã era a matéria-prima das roupas. Quer dizer que as roupas, as suas vestes, voltarão ao seu estado original. Você está dentro do processo de santificação. O que nós estamos fazendo? Voltando ao estado original da criação perfeita de Deus. Meu Deus! Isaías está dizendo, não importa quão pecador nós somos, a restauração de Jesus Cristo é completa e perfeita. O removedor nos leva de volta a esse estado original. Somos santos, estamos num processo de santificação. Cada vez que nossa roupa é manchada, podemos acessar o sacrifício de Jesus e ser purificados. A redenção completa está sendo cumprida dentro da eternidade. Com as vestes brancas como a neve, a lã, teremos direito à árvore da vida. Apocalipse 22 vai dizer: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Gênesis 1 e 2, existe a árvore da vida. Apocalipse 21, 22, quem passou pela santificação, quem lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro, terá direito à árvore da vida. E como vai ser conosco? Sabe, aqui no 12 fala, eis que venho sem demora. Faça uma análise na sua vida esta noite, meu querido. Faça uma análise na sua vida esta noite. Quanto tempo te resta neste tempo que você chama de vida? Quanto te resta por este tempo que você chama de vida? A palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis 6:3, que o homem está destinado a viver 120 anos. E quando nós falamos, eis que venho sem demora, as pessoas começam a pensar, eu já ouvi isso milhares de vezes. Todo mundo já ouviu isso. Meu avô já dizia isso. Eu quero dizer para você, é porque você não olhou com os olhos da maneira
ampla e correta. Jesus está vindo sem demora para todos nós, todos os dias. Ele já deixou determinado que o homem ia viver 120 anos no máximo, se você cuidar da sua vida e tal. Então, 120 anos não é muito tempo, se comparado a 1 bilhão de anos que teremos dentro da eternidade e muito mais. Mas sabe, lá em Salmos 90:10, ele vai dizer que nós vamos viver pela expectativa de vida do brasileiro. Sabia disso? Não foi o brasileiro descobriu a expectativa de vida, amém. Muitos estudos comprovam isso, amém. Está lá em Salmos 90:10. Tem o Salmos 90:10 aí? Os dias da nossa vida, rapaz, o povo está rápido demais, sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e é enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Escute, eu não quero te deixar triste essa noite, mas se você tem 50, só falta 25. Não podia falar isso? Meu Deus. Um monte de gente ficou com medo aí, né? Bom, eu estou na metade do caminho, pela expectativa de 76 anos. Não deu risada agora, né? Mas a realidade é isso. Se você não produziu nada na terra até aqui, Jesus está voltando para você, querido. Tem data marcada para você chegar no 100%. É isso que você precisa entender, meu Deus. Entendeu? Nós temos data para chegar no 100%, a questão é que nós não entramos no processo, nós ficamos com medo, porque nós damos muito valor à natureza da terra, que chama isso aqui de vida. Mas o dia, eu vou parar de falar da eternidade, que o pessoal falou, para de falar de eternidade, parei. O dia que você encontrar a eternidade, ah, meu Deus, o que é mais 30 anos aqui nessa terra? Não é nada. Esse curto espaço de tempo não é nada dentro do que nós iremos desfrutar ali na frente. Deixe Jesus Cristo gerar isso no seu coração. Mas para entrar lá naquele dia, precisa estar com as vestes brancas. Se nós evoluirmos, a igreja de Cristo vai evoluir e cumprir o seu papel na terra. Aqueles que santificaram suas vidas em Jesus Cristo, retornarão ao direito da árvore da vida, para desfrutar de novos céus e nova terra. E eu finalizo deixando 3 perguntas para vocês, e eu estourei o horário. Meu Deus! Você conhece a cor do seu passado. Você sabe qual é a cor do seu presente. E você hoje pode decidir qual vai ser a cor do seu futuro.